Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo. E este então com a primeira bem-aventurança ensinada pelo Senhor Jesus. Nós vemos na palavra de Deus que ele então chamou os seus discípulos, Mateus 5, primeiro versículo diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo. E agora vem uma sequência de ensinamentos, que é o Sermão do Monte, mas hoje nós nos deteremos apenas na primeira bem-aventurança, que é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se nós olhássemos hoje, por exemplo, a questão dos princípios deste mundo, que regem este mundo, esses olhariam para Jesus e o veriam como um homem frustrado. Um homem que precisa de um tratamento psicológico e que precisa, talvez, receitaria para ele um livro de autoajuda ou ver alguns filmes que ajudam a elevar o astral, a humanidade da pessoa, e possivelmente ele seria corrigido para parar de ensinar coisas desta forma. Pelo contrário, ele deveria ensinar que o homem é bom, que ele já nasceu vencedor, que ele é superior a todas as outras pessoas, que ele não deve estar abaixo ou se fazer abaixo das pessoas. No entanto, Jesus, ele ensina os princípios dos céus. E por isso, então, há essa grande diferença. E como diferença, então, ele aponta para a abertura, o fundamento do sermão dele. Começa, então, com isso: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira coisa, que ser humilde não significa ser pobre. Às vezes temos uma noção equivocada de ser humilde, né? Vemos uma pessoa muito pobre sofrendo e dizemos: ele é tão humilde. Na verdade, a humildade é algo do coração e não de um estabelecimento social, né? E o que seria então ser humilde na visão e ensinamento de Jesus? O que Jesus está dizendo que nós estamos neste mundo, e os princípios do reino estabelecidos para a igreja neste mundo é a veracidade do nosso ser. Então, ser humilde, segundo os ensinamentos de Jesus, tem muito a ver com uma questão relacionada a uma identificação real de quem nós somos. Então, da nossa pecaminosidade, da nossa fragilidade espiritual, da natureza carnal, egocêntrica, exaltada, que causa em nós, então, por isso, muitas frustrações. Então, ser humilde aos olhos dos céus é justamente você saber quem você é e não requerer para você uma coisa que você não seja. Na verdade, existe aí uma frase atribuída a Spurgeon, que é um pregador famoso na história, né? Se eu não estou equivocado, o seu falecimento foi em 1895, por aí, e atribui-se a ele uma frase de que quando alguém lhe menosprezar ou falar mal de você, não fique triste, porque com certeza você é bem pior do que aquela pessoa está lhe informando. E é real, nós somos pecadores e nós somos carentes de alguém. Esse alguém é Jesus. Então, quando eu olho para mim, a minha natureza carnal, isso me faz entender que eu sou igual a todo mundo, não sou melhor do que ninguém. Por isso, eu devo reconhecer o meu estado de vida e devo, então, dentro desse reconhecimento, atribuir toda a minha dependência ao Senhor Jesus. É interessante porque o princípio deste mundo estabelece que você é bom, você é superior, você pode superar todas as coisas, você então precisa levantar a sua autoestima, enquanto que o Senhor Jesus nos ensina que os princípios do reino é o seguinte: olha, todo homem é pecador,
todo homem não é nada e merece a salvação, não merece a salvação, merece o castigo eterno. No entanto, a graça de Deus o faz mais que vencedor. Não ele, não é de autoajuda, é de glorificação a Jesus. Então, o chamado de Jesus para a sua igreja é, em primeiro lugar, lance em Jesus toda a sua necessidade, toda a sua carência. Reconheça quem você é, então, antes, e lance em Jesus. Quando você faz isso e reconhece o que Jesus fez por você sem você merecer, automaticamente você se relacionará com outras pessoas de forma diferente. E o próprio Senhor Jesus, ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido. E às vezes a gente lida com a natureza carnal, a gente quer ser amado, né? A gente quer ser reconhecido. A gente posta alguma coisa e fica olhando quantas pessoas curtiram, quantas pessoas comentaram. Nós queremos ir para uma igreja onde as pessoas nos servem. E às vezes falamos, não volto mais naquela igreja porque lá não existe amor. Mas o Evangelho e o Senhor Jesus nos chamam então para amar, para servir. Então essa humildade nos coloca nesta posição. E nesta posição eu vou aprender que eu vim para servir e não para ser servido. Disse o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, aquele que um dia virá em poder e majestosa glória. O apóstolo Paulo, também escrevendo aos romanos, ele vai dizer que como cristãos nós devemos honrar mais as outras pessoas do que a nós mesmos. Por que isso? É porque quando você tem um conhecimento de Deus, você tem conhecimento de você mesmo e sabe aquilo que Deus fez. Então cai sobre você um espírito de humildade, de reconhecimento, de declaração da pecaminosidade que há em nós, do que Cristo fez por nós. Sendo assim, eu não teria dificuldade de relacionar e dar honra mais às outras pessoas do que a mim mesmo. Não é fácil? Não, não é fácil, porque é uma constante luta. Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, 16 e 17, que há uma luta entre a carne e o espírito, que são opostos entre si. No entanto, aquele que está em Jesus e não nele mesmo, é mais que vencedor. Então, em Jesus nós somos vencedores. Não há mais nenhuma possibilidade de dizer assim, eu sou vencedor porque eu estudo muito. Eu sou vencedor porque eu vou muito à igreja. Eu sou vencedor porque eu oro muito. Na verdade, eu sou vencedor porque estou em Jesus e somente isto. E por estar em Jesus e ser vencedor, eu amo orar, eu amo estudar, eu amo congregar, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. O apóstolo Pedro, ele me deixa um versículo muito importante que eu quero terminar essa meditação, essa devocional, com a fala dele, com a expressão dele para a nossa vida, sobre a humildade. E eu tenho guardado isso para mim e lutado por isso, né? No capítulo 4, capítulo 5 da primeira epístola, no versículo 6, ele diz assim, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Humilhai-vos. A humildade é a base da conversão, da salvação e da igreja. Então a primeira ordem de Jesus é ao contrário do mundo, que você é bom, vencedor, você é superior. Jesus fala, bem-aventurado não são esses que se exaltam, mas os humildes de espírito. Tem consciência da sua limitação, da sua pecaminosidade e da sua carência de graça, misericórdia e da salvação em Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe e o habilite a exercitar este princípio do céu para a sua vida, para a nossa vida também, assim todos nós vivamos para a glória de Deus. Deus abençoe ricamente. Amém.